Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui falando da Tua Palavra. E a palavra a qual vamos mencionar nessa noite fica em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14. Eu quero dizer que não sou pregador da palavra do Senhor, assim como estes homens aqui que se encontram na minha retaguarda, mas o Senhor Jesus, Ele disse, deixou um ide por todo mundo pregai o Evangelho. E esse ide, Ele não especificou a quem, mas disse a cada um de nós. E uma coisa que nós temos que fazer é falar do amor de Deus, sem questionar, sem argumentar, ou sem nos diminuir. Pelo contrário, devemos falar do Senhor com muita honra, com muito amor, com muito vigor. Amém? A palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis 18, 14, que diz da seguinte forma: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A igreja pode se sentar, por gentileza. Abraão é o nosso patriarca, é o nosso pai da fé, a qual o Senhor confiou. E Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. E para entender melhor essa passagem ao qual nós lemos, o contexto dessa mensagem fala que Deus, Ele foi até a Abraão para falar com Abraão. Deus, Ele envia 3 mensageiros do Senhor ao encontro de Abraão. Abraão, no contexto da mensagem, diz que Abraão estava na porta da sua tenda ali, descansando, e aparece 3 homens diante de Abraão. Abraão, quando levanta os olhos, avista os homens, ele vai à direção daqueles homens e se lança diante dos seus pés. Na fala de hoje, Abraão, tudo que ele queria, ele testificou ali a presença do Senhor naqueles homens. E assim como Jacó, ele não queria deixar aqueles homens sair de maneira nenhuma da sua presença. Pelo contrário, ele disse, olha, não se vá diante deste servo. Fique aqui e permita-me que eu prepare um banquete. E deixa-me que lave os vossos pés. E depois vocês descansam. Depois podem seguir viagem. Abraão disse isso para aqueles homens, o mensageiro do Senhor. Então eles olharam para Abraão e falou, assim seja. Abraão se levanta dali e ele vai correndo até Sara e acredito eu que ele fala para Sara, Sara, prepara o maior banquete, pois nós temos aqui hoje a presença do nosso Deus, a visita do nosso Deus aqui na nossa casa. E Sara prepara ali um bolo e ele vai até o servo dele também, leva ali um animal, pede para o seu servo preparar aquele animal para os mensageiros do Senhor. Então ele leva esse banquete aos mensageiros do Senhor. Enquanto os mensageiros do Senhor estão comendo, um deles faz uma seguinte pergunta: onde está Sara, tua mulher? E Abraão diz, está dentro da tenda. Então Sara está na tenda e um deles falam da seguinte maneira: ano que vem, eis que a tua mulher gerará um filho, terá um filho. E Sara, ouvindo atrás deles, na tenda, Sara simplesmente, ela meio que duvidou dessa palavra. Por quê? Porque, entretanto, a palavra do Senhor fala que Abraão e Sara já tinham a idade mais avançada. Então, Sara, com Abraão, com a idade avançada, ela começa a rir, duvidar da palavra do Senhor. Então, Deus não fala para Sara, pelo contrário, Deus pergunta a Abraão, Abraão, por que Sara ri? Então, Abraão não responde, quem responde é Sara. E Sara responde, porventura eu e o meu Senhor, já com a idade avançada, poderemos já dar luz a um filho? E Deus responde da seguinte forma, a qual acabamos de ler: haveria coisa alguma diante do Senhor? E ele diz ainda que ano que vem, você gerará um filho. Irmãos, e Sara, ouvindo a palavra de Deus, o que ela faz? Ela simplesmente tem um temor. Ela tem um temor e ela nega, dizendo que não riu. E os mensageiros do Senhor dizem, riu sim, não negue Sara. E depois eles se retiram dali. Então é interessante que
Deus, ele deixa uma palavra ali dura para Sara. Que palavra é essa? É uma palavra que muda a vida totalmente de Sara. Ele diz porque naquele momento houve-se dúvida. Houve-se dúvida da parte de quem? Da parte de Sara. Então o Senhor disse, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Porque Deus, Ele é Deus. Infelizmente nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. E Sara duvidou por quê? Porque Sara já tinha a idade avançada. Idade avançada, ultrapassada, e ela também não podia gerar filho. Então ela disse, Senhor, como que posso eu gerar um filho? E Deus disse, não existe nada impossível para o Senhor. Irmão, se Abraão e Sara, os nossos pais da fé, duvidaram, nós também, infelizmente, existe um momento na vida de cada um de nós que nós duvidamos da promessa do Senhor. Nós duvidamos por quê? Porque muitas das vezes o Senhor vem perante nós de uma forma totalmente diferente daquilo que pensamos ou sentimos, ou até mesmo planejamos. Muitas das vezes você tem feito algo e tem orado para que Deus entre na sua causa, e muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Porque infelizmente o nosso tempo não é o tempo de Deus, e isso está escrito em Eclesiastes 3:1, diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes até insistimos para que Deus dê o seu aval concernente aos nossos projetos, nossos planos, mas Deus é Deus, indiferentemente daquilo que pensamos ou sentimos. Irmãos, Deus fala sem deixar dúvida. Momento algum, quando Deus fala, Ele não deixa dúvida na sua mensagem, porque Deus fala com clareza, Ele é preciso naquele que fala, e também Ele não deixa dúvida em nosso cérebro, em nossa mente, naquilo que pensamos. Deus, Ele fala com temor, com vigor. A palavra de Deus é libertador para aquele que realmente acredita na sua palavra. Amém, igreja? Irmãos, arrependimento jamais apaga erros, e quando Deus fala, fala claro. Eu quero dizer que em Números 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é muito preciso naquilo que Ele fala. Ele não mente, Ele não se engana, muito menos se arrepende. Então, como eu tinha dito anteriormente, então, da mesma forma que Deus não se arrepende, porque Ele tem ciência que arrependimento não apaga erros. Muitas das vezes nós pecamos e nos arrependemos, continuamos a pecar e nos arrependemos, pecamos novamente e nos arrependemos. Porém, Deus é santo, Deus não vive este mundo de pecado, Deus não compactua com o pecado, Deus, Ele é santo, e é necessário que nós o adoramos com santidade. Sem santidade é impossível nós agradarmos o Senhor. Então, a igreja quer agradar o Senhor, é necessário você viver uma vida de santidade, uma vida íntegra. Por mais que nós arrependemos, aquele pecado que você cometeu não vai impedir totalmente o seu erro, não vai tampar o seu erro. Pelo contrário, quer um exemplo? Olha o pecado de Davi. Nós conhecemos o pecado de Davi, e quando Deus fala ali usando o seu profeta perante Davi, o que acontece? Davi se arrepende amargamente e pede perdão a Deus, e Deus perdoa? Claro que perdoou. Deus perdoa, mas Ele deixa a sua palavra dizendo, a espada não sairá da tua casa. O que aconteceu com a família de Davi? Agora nós vemos o que aconteceu com seus filhos, com Davi, igreja. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não volta atrás em sua palavra. Deus, Ele é justo naquilo que Ele faz, porque arrependimento não apaga erros. No dia do juízo de Deus, por mais que você esteja arrependido, não vai adiantar você chorar e nem pedir misericórdia. Sabe por quê? Porque você tem essa possibilidade agora. Você tem essa possibilidade de se arrepender dos seus pecados, de reconhecer que nós somos falhos, que nós não venhamos cometer erros contínuos diante do Senhor. Pelo contrário, que nós venhamos ter uma mente santa, uma mente totalmente libertada diante do Senhor. Irmãos, é interessante que no versículo 15, Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Sara diz, não ri, para o mensageiro do Senhor. Mas por que ela teve medo? Existe aqui uma questão muito interessante. Sara, ela teve medo porque
Deus é Deus. Deus nos traz uma palavra que nos liberta, por mais que nós tentamos enganar a nós próprios, Deus nos liberta. Irmãos, o que é o medo? Eu realcei aqui, o medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Mas espera aí, que perigo é esse? Que perigo que Sara teve diante de Deus? Olha só o perigo. Sara, anteriormente, o que ela faz? Ela chega para ela chega para Abraão e cogita a ideia, olha, eu já estou com uma idade avançada, o que você acha de eu pegar a minha serva e colocar a minha serva para gerar um filho? Talvez essa seja a vontade de Deus. E assim Abraão também aceita a vontade de Sara. E assim, olha só, o que Sara faz? Realmente faz com que Abraão tenha um filho que não seja da vontade e nem dos planos e nem do propósito de Deus. Agora Deus vem a Sara falando, você gerará um filho, mas espera aí. E anteriormente aquele filho era de quem? Quem pediu para Sara falar aquilo para Abraão? Muitas das vezes nós fazemos coisas, tomamos atitudes e colocamos tudo na conta de Deus. Muitas das vezes responsabilizamos Deus pelos nossos atos, pelaquilo que pensamos ou pelos nossos planos, e muitas das vezes dá errado e nós questionamos a Deus o porquê que deu errado. Sabe por quê, igreja? Porque as pessoas não colocam Deus na direção da sua vida. Então assim, Abraão tem seu filho Ismael. E quem é Ismael? Sara arrumou um próprio inimigo para o seu próprio filho, porque ela achou que era da vontade de Deus. O Senhor simplesmente nessa mensagem, o Senhor quer que nós confiamos em sua palavra. O Senhor quer que nós confiamos nele, mas não é simplesmente de palavras, mas sim de atitude, igreja. O Senhor não quer que nós simplesmente venhamos aqui, cantamos louvores ou falamos do teu amor, pelo contrário, o Senhor quer atitude da nossa parte. Mas não é só de palavras, mas sim de atitudes verdadeiras. O Senhor quer isso de cada um de nós. Nós nunca devemos ir pelaquilo que as pessoas falam, mas sim pelaquilo que elas fazem. Sabe por quê? Atitude demonstra as nossas ações. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Analisa o comportamento dessa pessoa. A Bíblia fala para a gente fazer prova. Faça prova. Analisa o comportamento dessas pessoas. Isso não é pecado, pelo contrário, é prudência. Então, quando nós fazemos prova, o que você acontece? Você vê atitudes. Porque falar, até papagaio eu já ouvi falando, irmãos. Acredita nisso? Então nós precisamos ver o que é estilo de vida. O que o apóstolo Paulo fala? Rogo-vos que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. Mas espera aí, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo? Como seria isso? Qual foi o maior sacrifício que Deus fez por nós, enviando Jesus na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados? Esse é um verdadeiro sacrifício vivo. E o seu sacrifício vivo, o que é? Precisa ser um sacrifício de vida, de santidade, diante do trono de Deus. Quando você coloca a sua vida em santidade diante do trono de Deus, você está vivendo uma vida de santidade, porque você está fazendo isso com você está fazendo, não, eu não vou fazer com que o sacrifício de Jesus seja um sacrifício em vão na cruz do Calvário. Então eu vou honrar a minha vida, prestigiando tudo aquilo que Ele fez na cruz, indo para a sua casa, consagrando, jejuando, honrando a Deus, não só com minhas palavras, mas pelo contrário, fazendo isso com a minha vida. O próprio que falou, rogo-vos que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Sabe o que ele diz? Ele diz que nós somos carta de Cristo, escrito não por tinta, mas pelo Espírito Santo. Mas espera aí, é o Espírito Santo que escreve na nossa vida? É o Espírito Santo? Então, se é o Espírito Santo que escreve a carta da palavra de Deus nas nossas vidas, isso quer dizer que eu não preciso simplesmente vir aqui para falar do Senhor. Pelo contrário, a minha vida tem que ser a carta, a palavra do Senhor estampada na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele escreve a nossa história. Sabe por quê? Existem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir da palavra de Deus, não tem possibilidade de estar aqui para ouvir essa mensagem. Aí o que você faz? Você vem aqui, se alimenta da palavra, sente a palavra do Senhor, e quando você vai lá fora, você não transborda essa palavra para o próximo. Você se alimenta da palavra do Senhor, mas você não alimenta os outros. Você está sendo escrito realmente pelo Espírito Santo, ele escreve a sua vida,
mas você não está falando do amor de Deus para o próximo. Muitas das vezes, o seu comportamento não corresponde àquilo que está escrito aqui. E nós precisamos valorizar. O que é santidade? Valorizar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo não nos capacita, mas sim, Ele nos dá a oportunidade para nos capacitar. Mas Ele cria oportunidade, nos dando capacidade para nos capacitar. E que capacidade é essa? Sabe o que é? É turbulência, é adversidade, é provações. Muitas das vezes você está pedindo uma coisa para o Senhor. Deus, eu preciso de receber isso. Senhor, eu preciso de receber aquilo. Aí sabe o que o Senhor faz? Tá bem, manda adversidade para a sua vida. E o que você faz? Senhor, mas por que isso está acontecendo? E começa a reclamar diante do Senhor. Aí o Senhor simplesmente afasta, sabe por quê? Você pediu algo para Ele, mas não teve estrutura para manter aquilo que você pediu para o Senhor. O Espírito Santo, Ele escreve as nossas vidas. Ele nos proporciona momentos para que nós possamos ficar forte, cada vez mais forte diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz, a Bíblia fala que assim quando Jesus iniciou o seu ministério, o que Ele fez? Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo do Senhor para ser o quê? Ser tentado pelo diabo. E Jesus cedeu? Ah não, porque Ele era Jesus. Não, Ele era homem. Ah não, Ele era o Filho de Deus, Ele não sofreu dor, não sofreu fome. Sentiu fome sim. Momento algum você viu Jesus usando seus poderes para si próprio. Sempre quando Ele usou foi para beneficiar o próximo. Então Jesus, o que Ele fez? Ele venceu o diabo sendo homem. Então se Jesus venceu o próprio Satanás sendo homem, o que Ele nos ensina? Que é possível nós vencermos a adversidade das nossas vidas, nós sendo homens também. Então, irmãos, é necessário que nós continuamos firmes diante da presença do Senhor, porque Deus, Ele nos capacita para que possamos confiar, acreditar em Sua palavra. Se você pedir, muitas das vezes, paciência ao Senhor, você acha que Deus vai te dar a paciência? Ou a capacidade de você ser paciente? Muitas das vezes, se você, Deus, me dá paciência para que eu possa aturar essa criança, aturar o meu esposo, ou aturar a minha esposa, aturar o pessoal daquele trabalho. Irmãos, Deus, Ele vai te testar sim, Ele vai colocar, peraí, você quer paciência? Você tem que ter uma estrutura emocional, sentimental, para você ser paciente. Agora, quando se fala de paciência, o que Satanás fez? Está aqui um maior exemplo na Bíblia, que é Jó. Quando Satanás olha para Deus e fala bem assim, olha, ele só está te servindo porque tem tudo isso. Retira dele para ver se ele continua te adorando. Todos nós sabemos a história de Jó. O que Deus faz? Ok, Satanás, vai lá. Permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E o que Jó fez? Momento algum reclamou. Aí eu te pergunto, será o teu problema maior que o problema de Jó, igreja? Você já parou para pensar nisso? Será que você já passou, já conheceu alguém que já passou pela situação de Jó? Então, se está aqui, é para nos fortalecer. Então, se está aqui, porque Jó venceu. Se Jó venceu, nós podemos vencer também. Mas precisamos vencer em quê? Em unidade, em constância, em persistência. Deus, muitas das vezes, Ele ouve a nossa oração, mas muitas das vezes nós não sabemos orar, muito menos pedir a Deus. Se você pede a Deus coragem, Deus vai dar o que para você? Ele vai atrair um medo para você. Ele vai atrair o caos. De que maneira? De várias maneiras. De várias maneiras. Existem muitas guerras que acontecem na nossa vida. Existe guerra física, guerra no nosso interior. Uma guerra, muitas das vezes, como uma enfermidade que vem sobre a nossa direção, que você está lutando contra uma enfermidade. E é interessante quando se fala de guerra, eu lembro de Josué. O que Josué fez? Josué, assim que ele atravessa o Mar Vermelho, Moisés começa a interceder ali. Ele não tinha preparo nenhum. Mas Josué, ele foi colocado como comandante ali do povo de Israel. E ele vence a batalha contra
contra os amalequitas. Interessante que lá na frente, o próprio Deus chega para Josué e fala bem assim: Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com teu servo Moisés, serei contigo. E é interessante que... Por que Deus fala isso com Josué? Porque Deus sabia que Josué precisava daquela palavra. Sabe por quê? Porque Josué ia enfrentar grandes batalhas, igreja. Então, muitas das vezes, nós pedimos algo para o Senhor e Deus nos dá algo totalmente oposto daquilo que pedimos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nos fortalecer. Deus, Ele quer nos capacitar. Deus, Ele quer nos capacitar para que nós possamos estar preparados para qualquer adversidade que venha na nossa direção. Existe uma passagem que todos nós conhecemos, do próprio Jesus, que diz: no mundo tereis aflição. Então, se Jesus diz que nós vamos ter aflição no mundo, Deus, Ele não nos livra da aflição. Interessante que o Pai envia seu Filho, o seu Filho diz que nós vamos passar por aflição aqui na terra, e Deus, Ele não nos livra dessa aflição. E a aflição é o quê? Aflição são lutas, como eu tinha dito anteriormente. Só que é interessante que tempos difíceis geram homens fortes. Quando nós passamos por adversidade, turbulência, aflições, tudo isso serve para amadurecer o homem mentalmente, fisicamente. Então, quando o homem sofre por determinado abalo em sua vida, sabe o que isso significa? Que ele está preparado para qualquer outro baque que vem sobre a sua direção. Sabe por quê, igreja? Porque isso caleja o nosso cérebro, nosso psicológico, o nosso emocional. Isso caleja e calo que cria o quê? Resistência, cria força. Então, muitas das vezes, Deus está o quê? Nos fortalecendo para o tempo mau. Então, tempos difíceis geram homens fortes. Mas aonde está isso na Bíblia? Espera aí. 2 Coríntios 12, versículo 10 diz: quando sou fraco, é aí que estou forte. No tempo difícil, você se depara totalmente forte. Por quê? Porque é o Senhor que nos capacita. Sabe como que você conhece um verdadeiro soldado? Não é quando ele está falando. Pelo contrário, você só conhece um verdadeiro soldado quando ele se encontra realmente diante da guerra. E o que é guerra? É quando ele está batalhando, lutando, pelejando. Você vê o quê? Você vê ali resultado nas suas atitudes, não naquilo que ele fala. Então é isso que o Senhor quer de cada um de nós, igreja. É isso que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite, que nós venhamos entrar aqui totalmente convicto de que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração e que nós não venhamos sair daqui totalmente da forma que entrou. Quando você come um alimento, você fica satisfeito e você já não mais volta a ter fome. Então que nós venhamos realmente cada vez mais querer o Senhor, estar satisfeito com a presença do Senhor nas nossas vidas. Igreja, é necessário buscar o Senhor. Sabe por quê? Jesus disse: no mundo nós teremos aflição. Mas ele não diz só isso. A questão é, e na hora da aflição? O que se passa? Deus, ele não nos livra da aflição. Mas interessante que quando nós estamos na aflição, o que o Senhor faz? Ele não nos livra da aflição, mas o Senhor nos livra na aflição, dentro da aflição. Mas de que forma que o Senhor nos livra na aflição? Ele nos livra dizendo: tenha de bom ânimo. É uma palavra tão simples, mas muito difícil, igreja. Ele diz: tenha de bom ânimo na hora da aflição. Sabe o que ele está dizendo? É que quando você passa por um baque na sua vida, é você ter ânimo para isso. É você ter ânimo, mas não é um ânimo passageiro. Jesus diz: tenha de bom ânimo. É um ânimo bom, é um ânimo verdadeiro. Ele pede para que nós possamos ter um ânimo bom. E o que é um ânimo? É você viver animado constantemente, independente do mundo externo. Sabe por quê, igreja? Nós nunca podemos viver da seguinte forma, permitindo com que o mundo externo influencie o nosso interno, porque a mudança vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o Senhor, Ele quer que nós ficamos cada vez mais fortalecidos na sua palavra. Então precisamos ter ânimo quando passamos por algum tipo de adversidade, por luta, por barreira. Por mais que seja difícil passar por isso, irmãos,
não é fácil viver. Falar é fácil, agora viver é difícil. Mas olha, se é difícil, o Senhor, Ele está nos mostrando com essa palavra que nós podemos acreditar na sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele diz, Sara, existe alguma coisa difícil ao Senhor? Porque Deus não livrou os discípulos da tempestade. É interessante porque o próprio Jesus estava no barco. Deus, Ele não livrou os discípulos naquela tempestade que foi sobre a sua direção. Pelo contrário, livrou o Pedro dentro de uma tempestade. Muitas das vezes o Senhor nos proporciona isso. Jesus, Ele nos proporciona momentos incríveis, assim como José também. José não foi livrado do poço, não foi livrado da calúnia, muito menos da prisão, mas o Senhor livrou José lá na prisão. Ele foi ao encontro de José. Irmãos, fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, você acha que Deus permitiu sim que os três entrariam dentro daquela fornalha para quê? Para mostrar que Ele é Deus e que nós precisamos dEle. E dentro da fornalha o Senhor livrou eles. Até mesmo o Daniel na cova dos leões. O que Deus fez? Não, você vai entrar na cova. Não vou te livrar da cova dos leões, momento algum. Mas Deus permitiu que ele entrou lá dentro e livrou-os de lá de dentro. Então o Senhor nos traz uma palavra dizendo: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Irmãos, no seu entender, o que seria difícil para Deus? Deus não quer saber do tamanho do teu problema. O que o Senhor quer é fortalecer a tua fé através dessa palavra, e mediante daquilo que você pensa ou que você sente. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes. O Senhor, sabendo disso, Ele quer que nós tenhamos ânimo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do dia mal. E quando vem as circunstâncias da adversidade nas nossas vidas, irmãos, em Salmos 20, no versículo 7, diz: uns confiam em carro e outros em cavalos. A quem nós temos confiado? Aonde está a sua confiança? Em quem nós confiamos nessa noite? Ou não porque você está aqui, mas quando você sai deste lugar, em quem você tem depositado a sua confiança? Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Aqui diz a sua palavra. Mas Davi disse, claro, dizendo: mas nós confiamos em Deus. Davi disse, claro, nós confiamos em Deus, em sua palavra. Tudo que precisamos fazer é confiar no Senhor. Igreja, sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia fala que são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar sobre os vossos pés, e que você realmente venha estar convicto daquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Irmãos, que nós não venhamos nos habituar com o acomodismo de estarmos aqui só por estar. Pelo contrário, que nós venhamos realmente honrar ao Senhor pelo que Ele tem feito. Sabe por quê? Pelas nossas vidas, pela nossa casa, pelo livramento que muitas das vezes o Senhor tem nos proporcionado, sem ao menos nós percebermos com os nossos olhos materiais. Que nós venhamos depositar as nossas confianças no Senhor. Amém. E assim eu deixo essa mensagem para o seu e para o meu coração, e que Deus te abençoe, igreja.